Ela estava grávida quando ele pediu o divórcio por causa das mentiras da amante dele, mas arrependeu-se. Madison Clark estava na sua casa de banho principal, com as mãos trêmulas a segurar o teste de gravidez positivo. Lágrimas de alegria escorriam-lhe pelo rosto enquanto olhava para as 2 linhas cor-de-rosa que mudariam a sua vida para sempre. Após 3 anos de casamento e inúmeros sonhos partilhados com Benjamin, iam finalmente ser pais. A luz da manhã filtrava-se pela janela fosca, lançando um brilho quente sobre o balcão de mármore da sua casa nos subúrbios de Boston. Madison olhou para o relógio, 6h45. Benjamin ainda estaria na sua corrida matinal, seguindo a sua rotina rigorosa como um dos principais analistas financeiros da Boston Capital Investment. Ela ainda tinha tempo para planear a surpresa perfeita. Correu para a cozinha e tirou os ingredientes para o pequeno almoço preferido de Benjamin, panquecas de mirtilo com xarope de ácer. As mãos moviam-se rapidamente, a bater a massa enquanto a mente corria com possibilidades. Deveria embrulhar o teste numa caixa de presente? Escrevê-lo com a massa das panquecas? As possibilidades pareciam infinitas. Quando virou a última panqueca, a porta da frente abriu-se. Maddi, chamou a voz de Benjamin, ligeiramente ofegante da corrida. Acordaste cedo. O coração de Madison acelerou enquanto ela organizava o prato, colocando o teste positivo ao lado, na cozinha. Aqui, respondeu, alisando o roupão de seda e passando a mão pelo cabelo ruivo. Benjamin apareceu à porta, o corpo atlético ainda brilhante de suor, o cabelo escuro úmido nas têmporas. Os olhos azuis arregalaram-se ao ver o pequeno almoço elaborado. Qual é a ocasião? Vem ver por ti mesmo, sussurrou Madison, a voz carregada de emoção. Benjamin aproximou-se do balcão, os olhos pousando no teste de gravidez. Por um momento, o tempo parou. Depois, o rosto dele abriu-se no sorriso mais bonito que Madison já tinha visto. Vamos ter um bebê. Madison acenou com a cabeça, as lágrimas a correrem livremente agora. Benjamin envolveu-a nos braços, rodando-a pela cozinha. Vamos ter um bebê, gritou, a voz a ecoar pela casa. Amo-te tanto, Maddi. Tanto, tanto. Aquela manhã perfeita marcou o início do que deveria ter sido o capítulo mais feliz das suas vidas. Em vez disso, tornou-se a calma antes da tempestade. 3 semanas depois, Madison estava sentada secretária na Lancaster Medical Technologies, a rever os relatórios trimestrais. Como diretora de operações, passará a manhã a lutar contra enjoos matinais enquanto liderava reuniões de orçamento. Uma batida na porta interrompeu a sua concentração. Entre, disse ela, levantando o olhar para ver Alicia Reynolds, a nova gestora de desenvolvimento de negócios, entrar com um monte de papéis. Madison, tenho aqui os relatórios de análise de mercado que pediste. As unhas perfeitamente arranjadas de Alicia tamborilavam na pasta enquanto se aproximava da secretária. Embora me surpreenda que ainda estejas aqui. Vi o Benjamin hoje no Neros Café, com a Rebecca, dos recursos humanos. A mão de Madison foi instintivamente até a sua barriga ainda lisa. Ele mencionou ter uma reunião de almoço hoje. Os lábios pintados de Alicia curvaram-se numa expressão preocupada. Pareciam íntimos. Mas de certeza que não é nada. É só que, bem, tenho-os visto juntos muitas vezes ultimamente. Sempre em conversas profundas. Parecem bastante próximos. A semente da dúvida foi plantada, mas Madison afastou o pensamento. Obrigada pelos relatórios, Alicia. Mais alguma coisa? Mais tarde, nessa noite, Madison tentou esquecer as palavras de Alicia enquanto preparava o jantar. Benjamin estava a trabalhar até tarde outra vez, a 3ª vez naquela semana. O telemóvel vibrou com uma mensagem dele. Grande emergência com um cliente. Não me esperes. Os dias tornaram-se semanas, e os comentários preocupados de Alicia começaram a ser mais frequentes. Histórias de Benjamin ser visto com várias mulheres, sempre contadas como observações inocentes, começaram a abalar a paz de espírito de Madison. O golpe final veio numa quinta-feira chuvosa, quando Alicia apareceu no gabinete de Madison uma última vez. Detesto ser eu a dizer-te isto, começou Alicia, a voz a pingar falsa simpatia, mas tenho provas. Tirou o telemóvel e mostrou a Madison uma série de mensagens alegadamente trocadas entre Benjamin e Rebecca, a falar sobre o segredo deles e como precisavam de manter tudo em silêncio até chegar o momento certo. O mundo de Madison virou-se do avesso. Nessa noite, confrontou Benjamin assim que ele entrou pela porta. Estás a ter um caso?
As palavras saíram antes que conseguisse pará-las. Benjamin ficou imóvel, a água da chuva a pingar do casaco para o chão de madeira. O quê? Não me mintas. A voz de Madison tremia enquanto mostrava a Benjamin as capturas de ecrã que Alicia lhe tinha enviado. Toda a gente no trabalho já te viu com ela. Com elas. Quantas são, Benjamin? O rosto dele escureceu com raiva. Agora andas a espiar-me? A pôr os teus amigos do escritório a seguir os meus passos? Passou a mão pelo cabelo molhado, rindo-se amargamente. Na verdade, isto faz todo sentido. Tudo. A gravidez repentina. Os horários estranhos. As reuniões até tarde. Madison recuou, confusa. Do que estás a falar? O bebê é sequer meu, Madison. As palavras atingiram-na como um golpe físico. Tantas noites fora, as viagens de trabalho. Devia ter percebido mais cedo. A Alicia disse-me há semanas que suspeitava de algo, mas eu defendi-te. Deus, fui um idiota. A Alicia disse-te o quê? A voz de Madison era pouco mais que um sussurro. Benjamin, eu não sou a pessoa que está a trair. Eu nunca faria isso. Poupa-me, respondeu Benjamin, a voz gelada. Quero o divórcio. E um teste de paternidade. As pernas de Madison cederam, e ela afundou-se no sofá de pele onde tinham passado tantas noites a planear o futuro juntos. Benjamin, por favor. Isto é tudo um mal-entendido. Eu amo-te. Este bebê é teu. É nosso. Mas Benjamin já subia as escadas, a tirar uma mala do armário. Madison seguiu, observando em choque enquanto ele atirava roupas de forma desleixada para dentro do saco. Para onde vais? Perguntou ela, a voz pequena e partida. Para um hotel. O meu advogado entrará em contato. Ele fechou a mala com decisão. Não tentes contactar-me. Quando a porta da frente se fechou com estrondo, Madison segurou a barriga e deslizou pela parede do quarto abaixo. O bebê deles, mexeu debaixo da sua mão, um pequeno lembrete de que, mesmo quando seu mundo desabava, a vida continuava a crescer dentro dela. Através das lágrimas, avistou a fotografia do casamento na mesa de cabeceira. O casal feliz que sorria para ela parecia agora dois estranhos. Como é que tudo tinha corrido tão mal, tão depressa? E por que razão estava Alicia a jogar dos dois lados, a alimentar ambos com mentiras? A resposta atingiu-a com uma clareza brutal. Alicia tinha orquestrado tudo isto. Mas por quê? E mais importante ainda, como poderia Madison provar isso, se Benjamin nem sequer conseguia olhar para ela? Enquanto o trovão rugia do lado de fora da janela do quarto, Madison fez uma promessa a si própria e ao filho que carregava. Não deixaria que isto a destruísse. Irá descobrir a verdade, limpar o seu nome e construir uma vida digna da preciosa vida que crescia dentro dela, com ou sem Benjamin. A chuva continuou a cair, lavando os últimos vestígios da sua vida perfeita. Mas Madison Clark, sentada na escuridão, com a mão a proteger a barriga, começou a planear o próximo passo. O conto de fadas tinha acabado. Mas a sua história, a deles, estava longe de terminar. Os papéis do divórcio chegaram numa terça-feira de manhã, 3 semanas após a partida de Benjamin. Madison estava sentada na ilha da cozinha, a olhar para o envelope pardo que ameaçava destruir os últimos fragmentos do seu casamento. Lá fora, o início do outono em Boston pintava as árvores em tons vibrantes de vermelho dourado, um contraste gritante com a escuridão que consumia o seu mundo. Os dedos dela traçavam as bordas do envelope, recordando como tudo era diferente apenas 6 semanas antes. Agora, com 14 semanas de gravidez, os enjoos matinais finalmente começavam a desaparecer, apenas para serem substituídos por outro tipo de náusea, enquanto lia os documentos legais. O zumbido agudo do telemóvel interrompeu os seus pensamentos. Era Richard Montgomery, o CEO da Lancaster Medical Technology, a solicitar uma reunião imediata. Perfeito timing. Precisava de informar a empresa sobre a gravidez de qualquer forma, especialmente agora que iria enfrentá-la sozinha. 1 hora depois, Madison estava sentada no gabinete de canto de Richard, tentando manter a compostura enquanto explicava a situação. O executivo mais velho escutava com atenção, o rosto envelhecido demonstrando preocupação genuína. Madison, começou Richard, inclinando-se na cadeira de couro. Conheço-te há 5 anos. Ajudaste a transformar o nosso departamento de operações num dos mais eficientes da indústria. Todo o apoio de que precisares, tens. As lágrimas ameaçaram cair, mas Madison piscou os olhos para as conter.
Obrigada, Richard. Mas há algo mais que precisa de saber. Respirou fundo. A Alicia Reynolds tem andado a espalhar rumores maliciosos sobre mim, e tenho razões para acreditar que está a tentar sabotar tanto a minha vida pessoal como profissional. A expressão de Richard tornou-se mais séria. Explica. Enquanto Madison detalhava a manipulação de Alicia, apresentando provas das histórias contraditórias que tinha contado tanto a ela como a Benjamin, o sobrolho de Richard franziu-se cada vez mais. Isto é grave, Madison. Vamos precisar de envolver os recursos humanos imediatamente. Entendo, se precisar de me remover da... Para já, para por aí, interrompeu Richard. Interrompeu-a, tu não vais a lado nenhum. Na verdade, já queria falar contigo sobre algo. Tirou uma pasta da gaveta da secretária. Vamos lançar uma nova divisão em Chicago, focada em soluções inovadoras de tecnologia médica. Quero que lideres o projeto. O coração de Madison deu um salto. Chicago. Sim, como vice-presidente executiva de inovação e operações. É uma promoção significativa, e sei que o momento pode não ser o ideal com a gravidez, mas... Eu aceito, disse Madison com firmeza. Um novo começo numa nova cidade, longe dos cochichos e dos olhares de pena, era exatamente do que precisava. Richard sorriu. Ótimo! Quanto à senhora Reynolds, deixa isso comigo e com os recursos humanos. Foca-te na tua transição e em cuidares de ti e do teu bebê. Mais tarde naquela tarde, Madison observou do seu gabinete enquanto a segurança escoltava Alicia para fora do edifício. Uma investigação interna revelou um padrão de comportamento manipulador e espionagem corporativa. Aparentemente, Madison não tinha sido o primeiro alvo, apenas o mais ambicioso. Nessa noite, Madison finalmente abriu os papéis do divórcio. A mão foi instintivamente até a sua barriga em crescimento enquanto lia as exigências de Benjamin, incluindo o teste de paternidade. O advogado dela já tinha avisado que isso poderia acontecer, mas ver tudo preto no branco ainda lhe parecia uma punhalada no coração. Respirando fundo, Madison pegou no telefone e marcou um número familiar. Mãe, preciso de falar contigo sobre algo importante. A voz calorosa de Catherine Clark encheu a linha. O que foi, querida? Ofereceram-me um cargo em Chicago. Madison hesitou, reunindo coragem. E estou grávida. O silêncio do outro lado durou apenas um momento, antes de Catherine responder com firmeza e sem hesitação. Vou reformar-me mais cedo e vou contigo para Chicago. Mãe, não posso pedir-te isso. Não estás a pedir, estou a dizer-te. Tu e o meu neto precisam de apoio. E eu preciso de uma mudança de ares. Além disso, o teu pai nunca me perdoaria se te deixasse passar por isto sozinha. Pela primeira vez em semanas, Madison sentiu lágrimas de alívio em vez de dor. Obrigada, mãe. As semanas seguintes passaram num turbilhão de preparativos. Madison dedicou-se a encerrar projetos no trabalho, enquanto a mãe tratava da logística da mudança. Encontrou um lindo apartamento de 3 quartos no bairro River North de Chicago, perto tanto do novo escritório como dos melhores hospitais da cidade. No dia antes da partida, Madison recebeu uma visita inesperada no escritório de Boston. Rebecca, dos recursos humanos, apareceu nervosamente à porta, segurando um envelope pardo. Preciso de te dizer algo, disse Rebecca, entrando e fechando a porta. Aquelas mensagens que Alicia te mostrou eram falsas. Eu e o Benjamin encontrávamo-nos porque ela tirou documentos do envelope. Ele estava a planear surpreender-te com isto. As mãos de Madison tremiam enquanto examinava os papéis. Documentos de uma casa colonial linda no Brooklyn, exatamente como ela sempre sonhara para criar uma família. A data de compra correspondia à semana em que tudo desmoronou. Ele queria minha ajuda para tratar com o agente imobiliário, já que eu tinha acabado de passar pelo processo, explicou Rebecca. Era essa surpresa que queríamos manter em segredo. Tentei falar com ele depois de tudo, mas ele não atendia às minhas chamadas. Estava tão zangado, tão convencido. Madison devolveu cuidadosamente os documentos ao envelope. Obrigada por me contares, Rebecca. Mas já é tarde demais. Tens a certeza? Se lhe mostrares isto. Ele escolheu acreditar no pior de mim, disse Madison em voz baixa. Nem confiou o suficiente para ouvir o meu lado da história. Estou grávida dele, e ele exigiu um teste de paternidade antes sequer de uma conversa. Colocou a mão de forma protetora sobre a barriga. Há coisas que, uma vez quebradas, não se consertam só com uma explicação.
Rebecca acenou tristemente com a cabeça e deixou os documentos com Madison. Nessa noite, enquanto embalava os últimos pertences, Madison encontrou o álbum de casamento. Hesitou por um momento, antes de o colocar numa caixa rotulada. Armazenamento. Na manhã seguinte, enquanto a mãe carregava a última mala para o carro, Madison olhou pela última vez para a casa que tinha partilhado com Benjamin. Os sonhos que tinham construído ali estavam destruídos, mas com os pedaços, ela iria construir algo novo. Algo mais forte. Enquanto seguiam em direção à nova vida em Chicago, Catherine estendeu a mão e apertou a da filha. Sabes o que dizem sobre mulheres fortes, não sabes? Madison sorriu, pensando na pequena vida que crescia dentro dela. O quê? Somos como saquinhos de chá. Só percebes quão fortes somos quando nos colocas em água a ferver. Pela primeira vez em semanas, Madison riu-se. À frente delas, o sol nascente pintava o céu com tons brilhantes de promessa. E, pela primeira vez desde que Benjamin saíra, Madison sentiu-se verdadeiramente, absolutamente certa de que aquilo não era um fim, mas um começo. 4 meses depois do novo começo em Chicago, o mundo de Madison tinha se transformado. O seu gabinete de canto no 42º andar da Innovation Tower da Lancaster Medical oferecia uma vista deslumbrante do Lago Michigan, as suas águas a brilhar sob o sol de inverno. Com 28 semanas de gravidez, a sua barriga já se mostrava com orgulho por baixo da roupa de maternidade feita por medida, um símbolo de orgulho, e não de vergonha. A reunião trimestral de liderança tinha acabado de terminar, com a equipe de Madison apresentar resultados inovadores da primeira vaga de tecnologias médicas. À medida que os executivos saíam da sala, ao receber os parabéns, Madison viu seu reflexo nas janelas que iam do chão ao teto. Já não era a mulher destruída que tinha fugido de Boston. No seu lugar, estava alguém mais forte, alguém que impunha respeito. Madison. A cabeça do seu assistente, Oliver, apareceu pela porta. A doutora Harris, do Northwestern Memorial, está na linha 1. Quer discutir a implementação do nosso novo sistema de monitorização de pacientes. Obrigada, Oliver. E consegues ir buscar-me as vitaminas pré-natais à minha mala? O bebê tem estado especialmente ativo hoje. Enquanto Madison estendia a mão para atender o telefone, sorriu ao lembrar-se da sua última ecografia. O seu filho, o filho deles, estava saudável e forte, já a demonstrar sinais da resiliência da mãe. Não tinha voltado a ouvir falar de Benjamin desde que chegou a Chicago, e todo o contato sobre o divórcio e o teste de paternidade era tratado pelo seu advogado. Entretanto, em Boston, Benjamin estava sentado no seu escritório escuro na Boston Capital Investment, a olhar para o ecrã do computador. O e-mail do Departamento de Recursos Humanos da Lancaster Medical tinha chegado naquela manhã, com documentos sobre a demissão de Alicia Reynolds e a subsequente investigação legal. As mãos tremiam enquanto lia as provas, mensagem de texto forjadas, fotos manipuladas e um padrão de difusão deliberada de informações falsas. A verdade, que tinha estado cego para ver, agora brilhava diante dele com uma clareza devastadora. Sr. Clark, a voz da sua assistente soou no intercomunicador. A Sra. Reynolds está aqui para falar consigo sobre a carteira de investimentos. A mandíbula de Benjamin contraiu-se. Manda-a entrar. Alice entrou no gabinete com um sorriso predador que vacilou ao ver a expressão dele. Benjamin, estava a pensar que podíamos discutir a carteira durante o jantar. Senta-te, cortou ele, a voz gélida. Fala-me sobre a Madison. A cor esvaiu-se do rosto de Alicia. Eu não sei o que. A verdade, Alicia. Toda. Agora. Durante os 30 minutos seguintes, Benjamin ouviu enquanto a teia de mentiras de Alicia se desfazia. Ela tinha orquestrado tudo, as mensagens falsas, os encontros coincidentes, jogando dos dois lados até o casamento ruir. O objetivo final era o cargo de Madison na Lancaster, mas quando isso falhou, voltou-se para Benjamin. Pensei que, uma vez que ela estivesse fora, tu... A voz de Alicia perdeu-se diante da expressão dele. A segurança vai acompanhar-te à saída, disse Benjamin calmamente. Se alguma vez te aproximares de mim ou tentares contactar a Madison novamente, garanto-te que cada instituição financeira neste país saberá o que fizeste. Quando Alicia se foi, Benjamin enterrou o rosto nas mãos. Como tinha sido tão estúpido? A mulher que esteve ao seu lado durante anos, que apoiou cada sonho, que celebrou cada vitória. Tinha deitado tudo a perder porque confiou na pessoa errada. De volta a Chicago, Madison estava a terminar a chamada com a doutora Harris quando Oliver entrou apressado. Madison,
Tens de ver isto. Estendeu-lhe o tablet com um artigo de última hora sobre a Boston Capital Investment. O título gelou-lhe o sangue. Analista financeiro detido por espionagem corporativa. O artigo detalhava a detenção de Alicia Reynolds, incluindo seu histórico de manipulação de executivos e destruição de relações por ganho pessoal. As mãos de Madison tremiam enquanto lia sobre as múltiplas acusações, incluindo tentativas de aceder a informações confidenciais tanto na Lancaster Medical como na Boston Capital. O telemóvel vibrou, uma mensagem de Rebecca. Ele sabe de tudo agora. Tem perguntado por ti. Madison pousou o telemóvel virado para baixo sobre a secretária, a outra mão repousando na barriga ativa. Lá fora, a neve começava a cair, cobrindo Chicago com um manto branco imaculado. A cidade tinha se tornado seu santuário, um lugar de reinvenção e cura. Oliver, chamou ela, podes limpar a minha agenda da tarde? Preciso de me preparar para a apresentação de amanhã à direção. Já está, respondeu ele com um sorriso cúmplice. A tua mãe ligou. Vai fazer lasanha da tua preferida esta noite. Nessa noite, Madison sentou-se com Catherine no seu acolhedor apartamento, observando a neve cair sobre o horizonte de Chicago. Ele vai tentar contactar-te agora, disse a mãe suavemente, pousando uma chávena de chá de erva sobre a mesa de centro. Eu sei. Madison traçava padrões sobre a barriga, sentindo os pequenos pontapés do filho. Mas eu já não sou a mesma pessoa que ele deixou para trás em Boston. Não, não és, concordou Catherine. Um pontapé forte fez Madison rir. Alguém concorda com a avó. Na manhã seguinte, Madison chegou cedo ao escritório, pronta para apresentar à direção a nova tecnologia cirúrgica inovadora da sua divisão. Enquanto revia as notas uma última vez, apareceu uma notificação de e-mail no ecrã de Benjamin. O cursor dela pairou sobre o botão eliminar, mas algo a fez hesitar. Após um longo momento, clicou para abrir. Madison. Agora sei o que realmente aconteceu. A verdade sobre Alicia. Sobretudo, fui um tolo que destruiu a melhor coisa da sua vida porque não conseguiu confiar na única pessoa que nunca lhe deu motivos para duvidar. Não espero perdão. Não o mereço. Mas, por favor, sabe o quanto lamento profundamente toda a dor que te causei a ti e ao nosso filho. Respeito que tenhas construído uma nova vida em Chicago. Vi os títulos sobre o teu sucesso na Lancaster. Foste sempre a pessoa mais forte que conheci. Apenas me esqueci disso algures pelo caminho. O meu advogado vai retirar o pedido de teste de paternidade. Eu sei que o bebê é meu, como devia ter sabido desde o início. Seja qual for a tua decisão sobre o futuro, eu vou garantir todo o apoio que tu e o nosso filho precisarem. Desculpa, Maddi. Mais do que as palavras conseguem exprimir. Benjamin. Madison fechou o e-mail sem responder, limpou uma única lágrima da face e reuniu o material da apresentação. No elevador, a caminho da sala de reuniões, sentiu o filho a mexer-se novamente, como se a encorajasse. Pronta ou não, sussurrou ela, acariciando a barriga com ternura. Aí vamos nós. As portas do elevador abriram-se, revelando um corredor cheio de executivos à espera. Quando Madison saiu, com a cabeça erguida, soube que, acontecesse o que acontecesse com Benjamin, com a sua carreira, com a sua nova vida, enfrentaria tudo nos seus próprios termos. A mulher quebrada que fugira de Boston já não existia. No seu lugar estava alguém que conhecia o seu valor, alguém que nunca mais aceitaria menos do que merecia. A verdade finalmente tinha vindo ao de cima. Mas algumas revelações chegam tarde demais para mudar o caminho já escolhido. Ao iniciar a apresentação, com a voz firme e confiante, Madison percebeu que, por vezes, a melhor vingança não é o confronto ou a raiva, é o sucesso, o crescimento e a dignidade silenciosa de se erguer das cinzas do que foi perdido. A primavera em Chicago trouxe uma onda de mudanças. Com 36 semanas de gravidez, Madison já andava com dificuldade pelos corredores da Innovation Tower da Lancaster Medical, mas a sua autoridade permanecia intacta, apesar da barriga proeminente. O sistema inovador de monitorização de pacientes da sua divisão tinha captado a atenção de hospitais de todo o país, levando a uma apresentação crucial em Nova York. A chamada com Mount C é daqui a 10 minutos, anunciou Oliver, juntando-se a ela no passo. E o Dr. Montgomery ligou de Boston. Vai voar cá para a próxima semana, para a reunião trimestral. Madison parou, uma mão indo instintivamente para a parte inferior das costas. O Richard vem pessoalmente? Pensei que ia enviar o VP de operações. Aparentemente, tem grandes novidades que quer dar em pessoa.
Os olhos de Oliver brilhavam com entusiasmo contido. Ah, e a tua mãe ligou. Já acabou de pintar o quarto do bebê. Um sorriso tocou os lábios de Madison ao pensar na dedicação da mãe a criar o espaço perfeito para o neto. O quarto, pintado em tons suaves de azul e cinzento, era um testemunho de novos começos, cada detalhe escolhido com cuidado, sem trazer nada da antiga vida em Boston. Entretanto, em Nova York, Benjamin encontrava-se numa sala de conferências estéril de hotel, com o portátil aberto no mais recente comunicado de imprensa da Lancaster Medical. As inovações de Madison estavam a revolucionar os cuidados de saúde em todo o país. O sucesso dela era um holofote brilhante que fazia com que os seus próprios feitos parecessem ocos. Senhor Clark. Um analista júnior interrompeu os pensamentos dele. Os documentos da fusão estão prontos para revisão. Benjamin acenou distraidamente, a mente ainda presa à conferência de tecnologia médica que se aproximava, onde a Lancaster Medical iria apresentar-se. A mesma conferência a qual a sua firma também iria, para explorar investimentos no setor da saúde. Após 8 meses de processo de divórcio e distância cuidadosamente mantida, os seus caminhos estavam prestes a cruzar-se. De volta a Chicago, Madison estava no consultório da sua médica, a estudar as mais recentes imagens da ecografia do seu filho. Está tudo perfeito, garantiu a doutora Lynn. Embora, tendo em conta sua posição de alto estresse, recomendaria que abrandasse nestas últimas semanas. Madison acenou, embora ambas soubessem que ela não iria parar. A conferência de Nova York é daqui a 3 dias. Depois disso, prometo reduzir o ritmo. Madison, a voz da doutora Lynn suavizou. Sei que a empresa do seu ex-marido vai estar lá. Tenha certeza de que está preparada para isso. Tenho de estar. A mão de Madison repousou, protetora, sobre a barriga. Esta apresentação pode transformar os cuidados de saúde em todo o país. Não vou deixar que o passado interfira. Mais tarde, nessa noite, enquanto Madison revia os materiais da apresentação, a mãe trouxe-lhe uma chávena de chá de camomila. Encontrei algo hoje, enquanto desembrulhava as últimas caixas de Boston, disse Catherine, colocando cuidadosamente um álbum de fotografias antigo na mesa de centro. Madison reconheceu de imediato fotografias dos primeiros tempos de namoro com Benjamin, quando os sonhos pareciam ilimitados e a confiança, inquebrável. Eu sei, mãe. Mas às vezes olhar para trás ajuda-nos a seguir em frente. Catherine sentou-se ao lado da filha. Leste algum dos últimos e-mails dele? Madison abanou a cabeça. Depois da primeira mensagem onde revelava a verdade sobre Alicia, Benjamin tinha enviado vários outros e-mails. Cada um permanecia por abrir na sua caixa de entrada, como bombas relógio prestes a detonar. Não há mais nada a dizer. Talvez sim, talvez não. Catherine apertou a mão da filha. Mas nunca vai saber, se não leres. 3 dias depois, Madison estava de pé no quarto do hotel em Nova York, alisando o vestido de maternidade e verificando o reflexo no espelho uma última vez. Oliver tinha se superado ao escolher um conjunto azul marinho sofisticado, que conseguia ser simultaneamente profissional e lisonjeiro para sua figura bastante grávida. O carro está pronto, quando quiseres, chamou Oliver da sala de estar. Mas devíamos sair já para evitar o trânsito. Madison pegou no material da apresentação, tentando ignorar os nervos no estômago. Já tinha ensaiado esta apresentação incontáveis vezes, mas hoje era diferente. Hoje, ela sabia que ele estaria na audiência. O centro de conferências fervilhava de atividade enquanto Madison e a sua equipa se preparavam para a sessão. No meio da multidão crescente, avistou rostos familiares da Boston Capital Investment, mas não aquele que mais temia e, ao mesmo tempo, mais ansiava por ver. Faltam 5 minutos, murmurou Oliver, ajudando-a a subir ao palco. Nesse instante, a porta ao fundo da sala abriu-se e Benjamin entrou. Os seus olhares cruzaram-se por entre a multidão e, por um momento, o mundo parou de girar. Ele parecia diferente, mais velho, com novas rugas em volta dos olhos e fios de prata no cabelo escuro. Quando é que isso tinha acontecido? A ideia atravessou-lhe a mente. Ela não era a única que tinha mudado com a separação. Respirando fundo, Madison começou a apresentação. A voz, forte e clara, ecoou pela sala enquanto ela descrevia as inovações tecnológicas da Lancaster Medical nos cuidados aos pacientes. Não permitiu que a atenção fugisse para onde Benjamin estava sentado. Concentrou-se apenas no conteúdo que sabia de cor. A apresentação foi um triunfo, arrancando aplausos entusiásticos e atraindo uma onda de potenciais investidores.
Enquanto respondia a perguntas de administradores hospitalares e capitalistas de risco, sentiu um movimento familiar na barriga, mais forte do que o habitual. Desculpando-se, levou a mão ao lado do corpo, respirando fundo. Oliver apareceu ao seu lado num instante. Madison, estás bem? Acho que... Ela arfou quando outra dor a atingiu, desta vez inconfundível, acho que estou em trabalho de parto. As palavras mal tinham saído da sua boca quando Benjamin surgiu ao lado dela, a preocupação vincada no rosto. Maddi. Não me chames isso, ripostou ela, antes de se dobrar com outra contração. Oliver, liga à doutora Lynn, em Chicago. Diz-lhe que o bebê vai nascer mais cedo. Precisas de ir para um hospital, disse Benjamin com firmeza. O Mount Si fica a 10 minutos. Eu levo-te. Nem penses, começou Madison, mas outra contração cortou-lhe as palavras. Por entre a névoa da dor, ouviu Oliver a falar rapidamente ao telefone e sentiu a mão firme de Benjamin no seu braço, guiando-a para a saída. Podes odiar-me mais tarde, disse ele em voz baixa. Agora deixa-me ajudar-te, por favor. No táxi para o Mount Si, Madison fechou os olhos, tentando concentrar-se na respiração. Enquanto as memórias a invadiam, Benjamin a segurar-lhe a mão quando teve intoxicação alimentar no primeiro ano de namoro, a levar-lhe sopa quando estava com gripe, sempre a saber exatamente do que ela precisava antes mesmo de ela saber. Eu nunca te odiei, sussurrou, olhos ainda fechados. Foi isso que tornou tudo tão doloroso. A inspiração aguda de Benjamin foi o único sinal de que ele a ouvirá. Antes que pudesse responder, uma nova contração chegou, mais forte do que antes. O filho deles, ao que parecia, tinha decidido que a tão adiada conversa teria de esperar. Enquanto o táxi serpenteava pelo trânsito de Manhattan, Madison percebeu com clareza cristalina que a vida raramente corre como planeado. Às vezes, atira-nos uma curva inesperada ou, neste caso, um parto prematuro numa cidade longe de casa, ao lado da última pessoa que esperava. O universo, ao que parecia, tinha sentido de ironia. E a história deles, apesar de tudo, ainda não tinha terminado. Os corredores do Mount Si Hospital ecoavam com o caos controlado da ala de partos. Madison estava deitada na suíte de parto, a agarrar com força os apoios da cama enquanto outra contração atingia o pico. Através das grandes janelas, o horizonte de Nova York brilhava ao entardecer, um mundo afastado das margens familiares de Boston e do abraço acolhedor de Chicago. O voo da tua mãe à Terra dentro de 1 hora, informou Oliver, guardando o telemóvel. A doutora Lynn está a coordenar com a equipa aqui e diz que está tudo a correr de forma textbook perfeita. Madison acenou com a cabeça, demasiado concentrada na respiração para responder. No canto do quarto, Benjamin permanecia de pé, incerto, como se não soubesse qual era o seu lugar naquele momento. Tinha se recusado a sair, apesar dos protestos iniciais dela. Agora, 6 horas depois do início do trabalho de parto, ela sentia-se estranhamente grata pela presença firme dele. Vem aí mais uma forte, avisou a enfermeira, ao verificar os monitores. Lembra-te da respiração. À medida que a dor aumentava, Madison sentiu Benjamin aproximar-se. Posso? Perguntou ele baixinho, oferecendo-lhe a mão. Após um momento de hesitação, Madison pegou na mão dele, apertando-a com força enquanto a contração a atravessava como uma onda. Conta-me sobre Chicago, disse ele em voz baixa, tentando distraí-la. A enfermeira comentou que estás a liderar uma divisão inteira. Agora, entre respirações controladas, Madison deu por si a partilhar histórias da sua nova vida, os projetos inovadores, a equipa dedicada, o lindo apartamento com vista para o lago. Benjamin ouvia atentamente, o polegar traçando círculos inconscientes na palma da sua mão, tal como fazia quando ela estava estressada. Construíste algo incrível, disse ele quando ela terminou. Sempre soube que conseguirias. Senhor Clark. Uma enfermeira apareceu à porta. Há alguma papelada que precisa da sua atenção na estação de enfermagem. Assim que Benjamin saiu, Oliver aproximou-se da cama de Madison. Queres que lhe peça para sair? Madison fixou o olhar na porta por onde Benjamin desaparecera. Não, disse finalmente. Ele deve estar aqui para isto. Aconteça o que acontecer entre nós, este é ainda o filho dele. As horas seguintes passaram num turbilhão de contrações crescentes e termos médicos. Catherine chegou rapidamente, assumindo o controle da situação com a sua habitual eficiência maternal. Ela e Benjamin formaram uma aliança inesperada, trabalhando juntos para apoiar Madison em cada onda de dor. À medida que a meia-noite se aproximava, a médica anunciou que era hora de empurrar.
Madison agarrou a mão de Benjamin de um lado e a da mãe do outro, reunindo forças para o que vinha a seguir. Não consigo, arfou depois de uma contração particularmente exaustiva. Consegues, sim, disse Benjamin, a voz firme mas gentil. És a pessoa mais forte que conheço. Lembras-te? Reconstruíste a tua vida inteira. Isto não é nada comparado com isso. Os olhares encontrarão-se, naquele momento, os meses de dor e separação pareceram cristalizar-se em algo novo, não exatamente perdão, mas compreensão. Madison assentiu uma vez e fez força com nova determinação. Às 0h47, o filho deles entrou no mundo com um choro poderoso que pareceu abalar os próprios alicerces do hospital. Perfeito, anunciou a médica, colocando o recém-nascido choroso no peito de Madison. Absolutamente perfeito. Madison olhou para o filho, dominada por um amor tão intenso que mal conseguia respirar. Através das lágrimas, viu Benjamin a observá-los, os olhos dele brilhantes. É igualzinho a ti, murmurou Benjamin, tocando suavemente na minúscula mão do filho. Tem o teu nariz, respondeu Madison com ternura. Pobre rapaz, brincou ele. A piada, um eco dos tempos de namoro, quando discutiam de forma divertida sobre que traços os filhos iriam herdar, ficou suspensa no ar entre eles. Pela primeira vez desde a separação, partilharam um sorriso genuíno. Horas depois de a equipa médica sair e Catherine ir descansar ao hotel, Madison e Benjamin sentaram-se em silêncio confortável, observando o filho a dormir no berço do hospital. Li os teus e-mails, disse Madison finalmente. Todos. Benjamin prendeu a respiração. Nunca respondeste. Não estava pronta. Ajustou a posição, contorcendo-se ligeiramente. Precisava de saber quem era Sente primeiro. Quem podia ser por mim própria. E agora? Madison olhou para o filho, tão sereno no sono. Agora sei. Sei que não preciso de ti para ser forte. Não preciso de ti para ser bem-sucedida, realizada ou feliz. Ela fez uma pausa, escolhendo bem as palavras. Mas saber isso, saber mesmo, deixa-me finalmente pronta para considerar se quero ou não que faças parte da minha vida. O que estás a dizer, Maddi? Estou a dizer, ela encontrou o olhar dele com firmeza, que se quiseres reconstruir algo novo, não o que tínhamos antes, eu estou disposta a tentar. Não por ele, acenou em direção ao filho, mas por nós. Porque a mulher em que me tornei é forte o suficiente para arriscar confiar outra vez. E sábia o suficiente para saber que o amor verdadeiro vale o risco. Benjamin levantou-se e foi até a janela, a emoção tornando a voz rouca. Não mereço uma segunda oportunidade. Talvez não, concordou Madison, mas o nosso filho merece pais que, pelo menos, tentaram encontrar o caminho de volta um para o outro. E eu mereço a oportunidade de decidir por mim mesma o que e quem vale a pena perdoar. Ele virou-se para ela, esperança e medo em conflito no rosto. Por onde começamos? Madison sorriu suavemente. Que tal, pelo nome dele? Nunca chegamos a concordar num nome. Durante a hora seguinte, conversaram em voz baixa, partilhando ideias e memórias, esperanças e medos. Falaram sobre a vida de Madison em Chicago e sobre a recente introspeção de Benjamin. Falaram sobre terapia individual e de casal e sobre a importância de irem com calma. Mas, acima de tudo, falaram sobre confiança e sobre como teria de ser reconstruída, um pequeno momento de cada vez. À medida que a madrugada nascia sobre Manhattan, lançando longas sombras pelo quarto do hospital, finalmente concordaram no nome, Alexander Thomas Clark. Alexander, que significa defensor da humanidade. E Thomas, em homenagem ao pai de Madison, um nome que representava tanto proteção como família, passado e futuro. Ao olhar para Benjamin assegurar o filho à luz suave da manhã, Madison sentiu algo mudar dentro de si. As partes quebradas do passado deles nunca encaixariam exatamente como antes, mas talvez pudessem ser reformadas em algo novo, algo mais forte, por terem sido partidas e cuidadosamente remendadas. Bem-vindo ao mundo, Alexander, sussurrou ela, estendendo a mão para tocar na bochecha suave do filho. A tua história está apenas a começar. E, enquanto o sol nascia sobre Nova York, Madison percebeu que, às vezes, os maiores capítulos da vida não começam com um fim, mas com um novo começo. Um começo construído sobre o alicerce de quem nos tornamos, não de quem fomos. E tu, Farin? Se estivesses no lugar da Madison, serias capaz de perdoar alguém que duvidou de ti tão profundamente num dos momentos mais importantes da tua vida? O que pesa mais, o amor que ainda existe ou a confiança que foi quebrada?
Foi a decisão dela de dar uma segunda oportunidade ao Benjamin sensata ou precipitada?